Boa noite, fiel torcida, boa noite a todos do nosso canal. Bom, vamos falar de Arena Corinthians, vamos tentar ser breve, o mais rápido possível, né, para não estender muito o vídeo. Mas quem quiser entender a Operação Arena Corinthians, que acompanhe até o final, por favor. Só quero comentar o ato que teve lá de tirar o torcedor lá do oeste da arena, colocar para fora, que está assistindo o jogo em pé. Desnecessário, desrespeito. E aqueles que aplaudiram, me desculpe, não representam o que é a torcida do Corinthians. Tá ok? Você que aplaudiu não é mais corintiano do que aquele que foi colocado para fora e não pagou mais do que ele para estar acompanhando o nosso time. Tá ok? Então, menos para você. Atitude babaca. Gente, desculpa, eu tenho 3 labradores no quintal e às vezes eles latem. Bom, Arena Corinthians. Foram gastos 1.215 bilhões. O custo global em contrato era 820 milhões de reais. Isso quer dizer, inclui gastos extras. Antes de chegar a esse valor de 820 milhões, a ideia era fazer uma arena de 320 a 350 milhões, com um custo estendido até 400 milhões. Por questões políticas, não havia um estádio para se abrir a Copa, para se fazer a abertura da Copa do Mundo, e São Paulo ficaria fora da Copa. E foi quando o Andrés aceitou essa empreitada. Aí passou a se custar 820 milhões a Arena Corinthians, tá ok? Gastou-se 1.215 milhões. Aí eu te faço a pergunta: se você assina um contrato com um construtor e ele te cobra um valor para construir uma casa, você tem que pagar o que está em contrato ou não? Ou ele não sabia quanto ele iria gastar? Primeira pergunta. Segundo, se o Corinthians estivesse envolvido, por que a Odebrecht agora tenta um acordo com o Corinthians? Que se eu sou presidente do Corinthians, não aceito de forma alguma. E espero que você, incompetente de Andrade, esse Roberto de Andrade, não aceite. Tá ok? A Odebrecht agora vem com um acordo querendo fazer uma retirada dela da Arena Corinthians. Ela quer sair do negócio. Ela propôs ao Corinthians que ela assume os 500 milhões da Caixa, que foi emprestado, e zera o que o Corinthians tem que acertar com a construtora, alegando que perderiam mais de 200 milhões. Eles receberam uma parte, eles perderiam uns 200 milhões, mais de 200 milhões, quase 300 para ser exato. Só que em contrapartida eles ficariam com os CITs do Corinthians, que são 420 milhões, que a prefeitura destinou por desenvolvimento da região no qual foi feita a arena. Resumindo, são 280 milhões, né? Eles perderiam pouca coisa, eles estão alegando, né? E você acha que alguém em sã consciência perderia todo esse volume de dinheiro? Eles venderam agora um braço do Odebrecht por 2 bilhões e meio de reais, falando que é para manter a ética e se recuperar, se reestruturar no mercado. Bom, a delação do Marcelo Odebrecht foi claro, o Corinthians tinha esse projeto, e aí vieram essa história, né? Não, você tem que fazer a Copa do Mundo e tal. Mas ele não explicou aonde foi parar a diferença do dinheiro. Tá ok? O Corinthians tem que pagar o que está em contrato, gente. Então não foi nada ganho. Mas o Lula deu para o Corinthians. Então por que o Corinthians está pagando se é um presente? Você paga por algo onde você ganha de presente de alguém? Né? E na verdade tudo isso só vem atrapalhando, manchando, né? Envolvendo com isso uma situação que não é dele, Corinthians. Tem que se buscar os culpados, seja Dilma, Lula, que eu sou louco para ver na cadeia, Palocci, Genuíno, Alckmin se estiver envolvido, Haddad, o próprio André Sanches, seja quem for. Se houve delação, há comprovação do que aquelas pessoas receberam um determinado valor. Faça. Já foi colocado no G1, no UOL, na TV e toda a mídia que a Odebrecht tinha contratos paralelos com os terceirizados, que fechavam um valor, como fechou do ar-condicionado, de quase 40, 30 ou 40 milhões, eu não me recordo agora o valor, e foram gastos 11. A diferença é quase 55% com a Odebrecht, 45% por terceirizado. Diferença do valor em contrato. Gastou-se 11, se fez um contrato de 30, sobrou 19, 10 para um lado e 9 para o outro. Fora, porque já havia ganho pelo trabalho. Busque essas empresas, tá? Processe-as e faça devolver o dinheiro com juros e correção monetária. As pessoas físicas, confisquem seus bens. É impossível que uma pessoa que tem uma renda como essas pessoas citadas nos processos não tenha imóvel, não tenha nada em seu nome, né? Ganhando o que ganha. Por favor, né? Vamos nada de louco aqui não, tá? Então, aí ficou essa dívida de 1.215 bilhões por eles pagar,
Corinthians começou a pagar com 19 meses de carência, ele solicitou os outros 11 meses, que todas as arenas foram feitas para a Copa tinham 30 meses para começarem a ser pagas. Só que poucas arenas são particulares. Corinthians, se não me engano, o Beira-Rio, né, também esteve na Copa do Mundo, que foi feita uma reforma no Beira-Rio, né, uma reconstrução. Quer dizer, se não me engano, o Beira-Rio que estava, né, eu não me lembro sobre o Beira-Rio ou Olímpico agora. Eu sei que um estádio teve, que foi particular. O Mané Garrincha é público, o Maracanã é público, o Mineirão é público, ninguém vai segurar nada, né? Então, gente, o que aconteceu? O Corinthians foi lá agora, começou a pagar novamente, parou, estava pagando juros, agora fez um acordo para pagar em 28 anos 3 milhões por mês, que eu acho um absurdo. A Arena Corinthians arrecadou, até setembro do ano passado, 200 milhões de reais. 200 milhões de reais. Desconta no borderô, taxa de federação, que é outra coisa que eu acho inadmissível. Os clubes pagam a taxa de federação, pagam a arbitragem, pagam a segurança, pagam tudo, o dinheiro da federação vai livre. Tá? Fica aí 140, 150 milhões de reais. Cadê o dinheiro? Eu não vou nem falar dos 458 milhões que o Corinthians arrecadou o ano passado, que isso eu vou comentar em outro vídeo. E é inexplicável as dívidas que o Corinthians tem, tendo uma arrecadação como esta. E o Roberto de Andrade falar que está pagando dívida antiga, coisa que ele era vice-presidente, inclusive de futebol, ele sabia muito bem do que estava sendo feito na gestão anterior. Aí agora foram lá e refizeram esse acordo, baseado em 1 bilhão 215 milhões. Cadê os outros 400 milhões? Se fechem 820 milhões, que é o que está em contrato e é o que tem que ser pago, não abriram mão dos CIDs. Você tem 420 milhões de CIDs, você tem o nome da arena para vender, você tem o fundo que já tem lá uma boa parte do valor para ser abatido desse débito, você tem camarotes a ser vendidos, essa arena é paga rapidamente. Até porque a torcida está comparecendo novamente. Houve aquela satisfação da torcida e tal, mas sócio torcedor, para finalizar, a Omni fica com 50% do valor, não sei como é que ninguém rescindiu o contrato com essa empresa ainda. O que ela gasta para gerir 50% do custo, né? Será que dentro do departamento de futebol não pode se criar um núcleo, né, para que possa gerir somente o sócio torcedor e esse valor, ao invés de repassar 50% para uma empresa, ser todo do Corinthians? Por favor, né? Então a Arena Corinthians, gente, é isto, tá? O contrato diz isto, gastaram 50% a mais do custo global, que já era com excesso com os 820 milhões, foi para 1 bilhão 215 e com os juros vai chegar a 1 bilhão e 700, né? E estão querendo prolongar isso por 30 anos, né? Agora, por que uma empresa que se diz inocente faria um acordo com o Corinthians? E amortizando a dívida para 700 milhões. Por favor, né, gente? Então não foi nada de graça. Essa é a história da Arena Corinthians. Tá? Estão tentando um acordo e o Roberto Andrade não deve aceitar. Que, é isso que a Odebrecht está propondo. Zera a parte do Odebrecht, assume o financiamento da Caixa, o Corinthians fica só com o BNDES, mas eles ficam com os CIDs. E o Corinthians assume 700 milhões sozinho. Tá errado. Se eles estivessem certos, jamais irão propor um acordo como este. Tá ok? Então não foi nada de graça. A Arena está sendo paga. Parcelado, mas está sendo pago. É dinheiro público e tal, mas se você financiou uma casa pela Caixa, você também financiou uma casa com dinheiro público. Não é? O importante é ser pago, indiferente se for um banco estatal ou um banco particular, privado. Fechou? É bem isso aí, galera. Tamo junto, vai Corinthians, curta nossos vídeos, se inscreve no nosso canal, dá um toquinho lá no sininho, que assim que já tiver um vídeo novo, vocês vão receber notificação. E vamos aí, estamos sempre juntos, pós-final estaremos novamente juntos. Vamos falar da primeira partida e aí sim eu vou falar da questão financeira do Corinthians e também um pouco de história de torcidas, tá ok? Tamo junto, vai Corinthians e até a próxima.